Eles costumam dizer que a vingança é um prato que se come frio. A Ucrânia discordaria. Para a Ucrânia, vingança se serve com explosões, humilhação e as mortes dos que mataram seu povo. Se vingança está no cardápio, a Rússia é o cliente constante no restaurante da morte da Ucrânia. E agora, a Ucrânia se vingou mais uma vez. Desta vez, uma brigada inteira de criminosos de guerra russos foi erradicada graças a uma operação brilhante que aconteceu dentro da própria Rússia. No dia 16 de setembro, o Kiev Post foi um dos vários veículos que noticiaram que a Ucrânia causou várias explosões dentro da região de Primorsky Krai. O alvo foi uma brigada responsável por crimes de guerra desde o início da invasão de Vladimir Putin. Não se tratou de um ataque comum da Ucrânia. Por mais eficazes que seus drones tenham se mostrado tantas vezes nos últimos meses, veículos aéreos não tripulados não foram a arma escolhida para esse ataque. O risco seria alto, pois as defesas aéreas da Rússia poderiam derrubar os drones. Não, esse ataque precisava ser realizado por agentes em solo, para garantir que atingisse as pessoas que a Ucrânia queria atingir. E a Ucrânia executou o ataque perfeitamente. O alvo era um pequeno povoado chamado Shaitova, que fica em Primorsky Krai, região cuja capital é Vladivostok. Esse povoado está no interior da Rússia. A própria Vladivostok fica na costa do Pacífico da Rússia, o que significa que está mais próxima de países como Japão e China do que da Ucrânia. Para atacar aqui, agentes da Ucrânia tiveram que penetrar mais de 6.000 quilômetros na Rússia, além do alcance de qualquer drone ucraniano. Devido aos riscos dos ataques com drones, a Ucrânia precisou usar pessoas nesse ataque, pois não havia alternativa. Praticamente escondidos em Shaitova estavam membros da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Guarda da Rússia, do 47º Batalhão Aerotransportado de Assalto Separado. Esse grupo tem sangue nas mãos pela guerra na Ucrânia, pois participou dos ataques russos a várias regiões no início da invasão. Em vários momentos, essa brigada e esse batalhão lutaram perto de Kiev, em Mariupol e na região de Volodiyar. Lutou recentemente contra soldados ucranianos em Kursk e Pokrovsk, este último um centro logístico importante. Esse local tem sido alvo da Rússia desde o início da guerra e viu seus civis devastados pelos constantes ataques russos. A Ucrânia queria atacar esse grupo para vingar as vidas perdidas nos ataques brutais da Rússia. Sem poder usar drones, os agentes ucranianos precisaram agir dentro de Shaitova, em território inimigo. Às 9 horas do dia 16 de setembro, todo o esforço valeu a pena. A manhã começou como qualquer outra para a 155ª Guarda. Soldados da Brigada de Fuzileiros chegaram à base em Shaitova, prontos para um novo dia. Seja treinamento ou reunião sobre a próxima operação na Ucrânia, fosse o que fosse que o exército russo havia planejado para eles. A Ucrânia assegurou que nada seria igual para essas unidades, independentemente do propósito. Quando os soldados da Rússia chegaram e começaram a estacionar seus carros dentro do complexo militar, que serve como quartel-general deles, explosões poderosas os dizimaram, vindas do estacionamento do complexo, indicando que a Ucrânia sabia onde os alvos estariam e atacou no momento em que eles se reuniram ao ar livre. E neste momento, isso é tudo o que sabemos, pelo menos em termos do que o ousado ataque da Ucrânia, bem dentro da Rússia, conseguiu. Não houve confirmação oficial de quantos soldados russos morreram em 16 de setembro, ou se a Ucrânia causou dano duradouro ao complexo militar atacado por seus agentes. No entanto, o Kiev Post afirma que uma fonte não identificada da inteligência militar da Ucrânia acredita que o ataque foi um sucesso total. A 155ª Brigada é famosa pela brutalidade contra civis e execução de prisioneiros ucranianos. A fonte disse ao veículo: "Esperamos que obituários apareçam em breve na mídia local e nos canais locais em Vladivostok." Isso te diz tudo o que você precisa saber do lado ucraniano. Ela acredita que suas bombas no estacionamento mataram alguns membros de uma brigada responsável por crimes de guerra contra soldados e civis da Ucrânia. No entanto, isso pode acabar sendo tudo o que vamos saber sobre o resultado do ataque. A fonte, que faz parte do Serviço de Inteligência da Ucrânia, ou Diretório Principal de Inteligência, nos disse que essa foi uma operação realizada em absoluto sigilo. Desta vez, talvez não recebamos informações sobre o ataque da Ucrânia, já que o país não teria motivo para revelar seus segredos.
Mantendo o máximo possível em segredo, a Ucrânia evita fornecer acidentalmente qualquer pista que possa permitir à Rússia encontrar seus agentes atuando em Vladivostok. Da mesma forma, a Rússia também não falou muito. Isso não deveria ser surpreendente. As autoridades russas admitiram as explosões, indicando que foram grandes demais para serem ocultadas dos moradores de Chitova. No entanto, como diz o Pravda em sua reportagem sobre o ataque da Ucrânia, a Rússia apresentou a desculpa bastante fraca de que as explosões ocorreram devido a um incidente com equipamentos de gás. Essa é a versão oficial da Rússia, mas nos faz questionar que equipamento de gás poderia causar 2 explosões massivas em um complexo militar com protocolos de segurança. Há outros sinais de que algo grande aconteceu no complexo Chatova. Um vídeo muito curto compartilhado pelo canal Amurmash no Telegram mostra policiais e outros oficiais em Vladivostok parando carros para realizar inspeções. O próprio vídeo é filmado de dentro de um carro que está dirigindo por uma estrada, onde uma dessas inspeções está acontecendo. Militares e policiais estão inspecionando carros em frente a uma baía em Vladivostok. Um helicóptero foi visto lá mais cedo, segundo o canal do Telegram. Motoristas relatam que quase todos são parados na barreira de Chatova. A Pravda informa que vários veículos, incluindo alguns com agentes do Serviço de Segurança russo, e um helicóptero do canal Amurmash chegaram ao local. A Rússia isolou áreas próximas a prédios administrativos de Chatova após o ataque. Além de isolar o estacionamento, é preciso questionar: se fosse um incidente com gás, como a Rússia diz, por que isolar prédios administrativos? Por que helicópteros estão sendo enviados aos céus e carros estão sendo parados em toda a região onde as explosões ocorreram? E o que, afinal de contas, os agentes do Serviço de Segurança russo estão fazendo, comparecendo ao que a Rússia está tentando afirmar ser um trágico acidente? Algo não faz sentido. É mais provável que a Ucrânia tenha feito um ataque ousado dentro da Rússia do que ter havido uma explosão de gás. Isso matou criminosos de guerra responsáveis por alguns dos atos mais brutais cometidos durante a guerra até agora. Os agentes do Serviço de Segurança da Rússia estão em Chatova procurando pistas sobre a identidade de quem realizou esse ataque. Ou será que a Rússia reutilizou esses agentes como engenheiros de gás? Parece improvável, não? Curiosamente, não é a primeira vez que a Ucrânia ataca a distante Vladivostok. Em 30 de maio, o Kiev Independent informou que agentes do Diretório Principal de Inteligência realizaram um ataque similar na Baía de Santnaya, em Vladivostok, destruindo equipamentos militares e causando danos ao pessoal militar russo no processo. Ainda mais importante, esse ataque também envolveu 2 explosões massivas, tendo como alvo o mesmo local que a Ucrânia atingiu em 16 de setembro. 155ª Brigada de Fuzileiros Navais separada da Guarda da Rússia, 47º Batalhão de Assalto Aéreo separado. A Rússia atribuiu as 2 explosões, que atingiram soldados ligados a crimes de guerra, à ignição de cilindros de propano-butano em um veículo. Isso mostra que a Rússia já tinha a desculpa da explosão de gás pronta desde 16 de setembro. Tudo é muito coincidente. As chances são as mesmas de 16 de setembro, de que o Diretório Principal de Inteligência fez um ataque secreto em Vladivostok, que a Rússia esconde. Esse ataque mais recente também não é a primeira vez que os agentes da Ucrânia atacam um estacionamento com explosões. Em 8 de setembro, há pouco mais de uma semana, a Ucrânia usou a mesma técnica, com 2 explosivos para atacar a sede da Guarda Nacional Russa, onde estão vários dos carniceiros de Bucha, responsáveis por crimes de guerra e assassinato de civis ucranianos no início da invasão de Putin. Temos um vídeo explicando essa operação e seu impacto na Rússia e Ucrânia. Confira para saber mais. 2 explosões onde criminosos de guerra se reúnem podem ser coincidência. Alguns podem acreditar na Rússia quando ela diz que explosões de gás foram culpadas. Mas 3, todas com o mesmo modus operandi, e todas especificamente mirando instalações militares que abrigam soldados sobre os quais a Ucrânia deseja desesperadamente se vingar. Isso não é coincidência, é um padrão. Um que nos mostra que o Diretório Principal de Inteligência estabeleceu um plano e que a Rússia não consegue descobrir o que precisa fazer para impedir esses ataques. A vingança da Ucrânia foi brutal, explosiva, e pode ter matado soldados que considera criminosos de guerra. A Ucrânia tem várias razões para buscar vingança. Desde o início da invasão de Putin, a Rússia comete crimes de guerra frequentes, como assassinato de civis, tortura e morte de prisioneiros ucranianos.
ou prisioneiros de guerra. Começando pelos crimes contra prisioneiros de guerra, esses são crimes dos quais ambos os grupos que a Ucrânia atacou em 16 de setembro foram acusados de cometer. Crimes ainda são cometidos pelo exército russo anos após a invasão de Putin. Em março de 2024, a missão de monitoramento de direitos humanos da Organização das Nações Unidas na Ucrânia. Missão de monitoramento de direitos humanos da Organização das Nações Unidas na Ucrânia divulgou conclusões sobre denúncias de tortura de soldados russos a prisioneiros de guerra ucranianos. O relatório da Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas na Ucrânia registrou aumento significativo nas denúncias críveis dessa tortura. Isso se espalhou tanto que quase todo prisioneiro de guerra ucraniano tem uma história brutal para contar. Quase todos os prisioneiros de guerra ucranianos entrevistados relataram tortura por militares ou oficiais russos, incluindo espancamentos, choques elétricos, ameaças e simulações de execução, segundo Danielle Bell, chefe da Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas na Ucrânia. Bell acrescenta que mais da metade sofreu violência sexual. A Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, na Ucrânia, também afirma que possui relatos confiáveis de que a Rússia passou de execuções simuladas para execuções reais. Em pelo menos 12 ocasiões distintas, apenas entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, resultando nas mortes ilegais de 32 prisioneiros de guerra ucranianos. Reflita, foram 32 execuções em apenas 3 meses de guerra na Ucrânia. Se os soldados russos mantiveram essa proporção durante a invasão, pode ter havido ao menos 405 execuções desde o início da guerra. Esse número é estimado com base em dados do Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas na Ucrânia e é especulativo. No entanto, também é difícil acreditar que a Rússia só realizou execuções durante um período de 3 meses antes de recuar. É provável que tortura e assassinato de ucranianos capturados sejam práticas padrão das forças de Putin. Em março de 2025, a Anistia Internacional informou que autoridades russas ainda abusavam de prisioneiros de guerra. Segundo a organização, é comum que a Rússia impeça prisioneiros de contatarem suas famílias por longos períodos. Tortura de prisioneiros militares e civis, desaparecimentos forçados e outras ações desumanas. Impedir prisioneiros de guerra de se comunicarem com suas famílias é uma das ações mais prejudiciais dos criminosos de guerra russos, segundo Agnes Kalimar, secretária-geral da Anistia Internacional. A Rússia detém sistematicamente prisioneiros de guerra ucranianos e civis incomunicáveis, numa política para desumanizá-los e silenciá-los, deixando famílias angustiadas à espera de notícias dos entes queridos, diz Kalimar. A falta de comunicação permite que autoridades russas isolem prisioneiros de guerra e facilitem tortura brutal. Um prisioneiro ucraniano isolado do mundo não pode denunciar o que acontece com ele. Os poucos que escapam da tortura, por conta própria ou em trocas de prisioneiros, têm histórias terríveis para contar. O Guardian entrevistou Maxim Bukovich em junho de 2025. Bukovich foi capturado no início da invasão russa e libertado na Ucrânia em 2024. O que começou como alguns chutes e roubo de pertences para Bukovich rapidamente se transformou em tortura aberta, realizada por seus captores. Essa tortura foi psicológica e física. Bukovich relata um oficial russo com uma forma cruel de manipular os cativos. Ele perguntou quem era casado e onde estavam as esposas dos soldados. Um respondeu, na Polônia, outro, na Alemanha. Ele detalhou de forma doentia o que as esposas deles faziam sexualmente. Pensei, esse oficial tem sérios problemas, relata Bukovich ao Guardian. Segundo Bukovich, soldados eram forçados a recitar propaganda russa e apanhavam com bastões de madeira por erros. Os interrogatórios começaram depois que os prisioneiros de guerra chegaram a uma prisão em Luhansk. Choques elétricos se tornaram comuns, diz Bukovich. Ele foi colocado sob estresse, espancado com cacetetes e ainda enfrentou tortura psicológica e ameaças. Eventualmente, Bukovich assinou uma confissão falsa, pelo que até hoje não sabe, e seus captores o colocaram para trabalhar sob ameaça de ser espancado caso não obedecesse. Minha história angustiante confirma as conclusões da Anistia Internacional e Missão de Monitoramento de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas na Ucrânia. A Ucrânia.
acredita que a 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Guarda da Rússia, do 47º Batalhão de Assalto Aerotransportado, cometeu esses crimes onde atuou. Em 16 de setembro, a Ucrânia se vingou. Não só pela destruição nas cidades ucranianas, mas também pelo tratamento dado aos prisioneiros de guerra capturados. A Ucrânia acusa soldados russos de outros crimes de guerra, além de tortura e execução de prisioneiros. Mencionamos os civis anteriormente, e eles frequentemente têm sido os mais afetados pela agressão russa. Segundo a estatista, ataques russos mataram 13.883 civis ucranianos entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de julho de 2025. Desses civis, 726 eram crianças. Outros 35.548 ficaram feridos nos ataques russos no mesmo período, incluindo 2.234 crianças. Esses civis morrem devido às táticas de terror da Rússia. Putin e aliados frequentemente ordenam ataques russos indiscriminados às cidades ucranianas, sem alvos militares reais. Isso é evidente nos ataques em massa de drones e mísseis, marca da estratégia russa na guerra contra a Ucrânia, assim como nos ataques de artilharia que arrasaram tantas cidades da Ucrânia. Segundo o Conselho Atlântico, relatório da Comissão Internacional Independente de Inquérito da Organização das Nações Unidas sobre a Ucrânia, março de 2025, aponta que esse crime de guerra integra o ambiente que a Rússia busca impor no país. O relatório descreve um clima de ilegalidade na Ucrânia, ocupada pela Rússia, onde qualquer pessoa é vista como ameaça. As autoridades podem ser presas antes de sumir em centros de detenção nas áreas ocupadas ou serem deportadas para a Rússia. O Conselho afirma que ataques a civis ucranianos são sistemáticos. As vítimas incluem qualquer pessoa que possa representar uma ameaça, começando por militares e se estendendo a líderes religiosos, ativistas, jornalistas e qualquer um que acabe atrapalhando o que Putin está tentando alcançar. Na Ucrânia, um crime de guerra segue o outro, e a Ucrânia finalmente se cansou. Em 16 de setembro, a Diretório Principal de Inteligência avisou a Rússia: sabemos onde estão escondidos alguns de seus piores criminosos de guerra, soldados que mataram civis ucranianos e torturaram prisioneiros. E não só sabemos onde esses criminosos estão escondidos, mas também sabemos exatamente como atingi-los. E mais está por vir, diz a fonte anônima que revelou ao Kiev Post o que a Diretório Principal de Inteligência fez no dia 16 de setembro. A Ucrânia quer responsabilizar todos os ocupantes russos por crimes de guerra em seu território, segundo a fonte. Isso sugere que o que vimos em 16 de setembro, assim como o ataque anterior, perto de Vladivostok. Eliminar alguns carniceiros de Butcher é só o início de uma vingança, que matará muitos outros soldados russos. A Ucrânia mostrou ser capaz de realizar operações que possibilitam essa vingança. Segundo o National Interest, em junho de 2025, a Rússia deve temer a avançada inteligência da Ucrânia. Tanto o Diretório Principal de Inteligência quanto o Serviço de Segurança da Ucrânia, tornaram-se forças formidáveis globalmente e agora são capazes de realizar operações. Inclui sabotagem, assassinatos, guerra cibernética e atentados em território russo, como os de 16 de setembro. A rede de inteligência da Ucrânia também trabalha com agências ocidentais, incluindo a CIA dos Estados Unidos e o Military Intelligence, 6 do Reino Unido, o que faz com que a Ucrânia seja capaz de operar com capacidades semelhantes às do Mossad. A revista National Interest afirma que a Rússia enfrenta agências de inteligência com amplo alcance na Ucrânia. Vários países estão fornecendo à Ucrânia toda a inteligência que o Diretório Principal de Inteligência e o Serviço de Segurança da Ucrânia precisam para atingir a Rússia em seu próprio território. Os agentes de inteligência da Ucrânia ficaram mais eficazes e tendem a melhorar com a continuação da guerra. A Defense Express destacou em agosto que agentes de inteligência da Ucrânia agora usam inteligência artificial para agilizar e aprimorar suas operações. Kirilo Budanov, que é o chefe do Diretório Principal de Inteligência, diz que sua organização agora está usando inteligência artificial para coletar informações, analisar o que encontra e tomar decisões rápidas. Com base nos dados, a inteligência artificial realiza em uma fração do tempo o que antes levava horas ou até mais para as pessoas. Isso é apenas um fato, diz Budanov. É isso que os criminosos de guerra da Rússia têm a esperar hoje? A Ucrânia já consegue atacar secretamente esses criminosos de guerra a milhares de quilômetros dentro da Rússia.
Com o avanço da inteligência artificial, aliado a mais ajuda das agências de inteligência ocidentais, Putin está sendo forçado a se perguntar do que a Ucrânia será capaz no futuro. A Ucrânia realizou 3 ataques em território russo a partir de 12 de setembro, deixando São Petersburgo em chamas. Como vimos em Vladivostok, agentes ucranianos atacaram a Rússia em seu território. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar as últimas ações do Diretório Principal de Inteligência e Serviço de Segurança da Ucrânia. Obrigado por assistir.